Vamos resolver na aula de hoje, só para complementar a aula passada, um problema, que é o problema de taxa de variação, tá? Por exemplo, ó, uma caixa d'água, uma caixa de água, contém 2.000 litros de água salgada. Contém 2.000 litros de água salgada. Jogada com 30 quilos de sal dissolvido. Com 30 quilos de sal dissolvido. Ok? Água pura é despejada no tanque a uma taxa de 20 litros por minuto. Água pura é despejada no tanque a uma taxa de 20 litros por minuto. Por minuto. A mistura de água com sal é mantida homogênea. Mistura de água com sal é mantida homogênea e sai do tanque na mesma taxa que entra água pura. E sai do tanque na mesma taxa que entra água pura. Qual a quantidade de sal em X minutos? Qual a quantidade de sal em X minutos? Tá? Então, uma caixa de água contém 2.000 litros de água salgada, com 30 quilos de sal dissolvido. Água pura é despejada no tanque a uma taxa de 20 litros por minuto. A mistura de água com sal é mantida homogênea, tá? A mistura de água com sal é mantida homogênea, quer dizer, bem misturado, e sai do tanque na mesma taxa que entra água pura. Qual a quantidade de sal em X minutos? Primeira coisa a observar é, vale caber uma pergunta. Diante deste enunciado, a quantidade de sal com o tempo, ela aumenta ou diminui? Quantidade de sal? A proporção de sal na água, ela aumenta ou diminui? Está enquadrado até aqui, tá? Tá. Hein? Ela aumenta ou diminui?
Porque observe, ó, você tem o tanque, você tem um tanque, tá? Tá aqui um tanque. Então, esse tanque, ele tem 2.000 litros de água. Nele, a todo momento, você tem 2.000 litros de água. Água salgada. E inicialmente, quer dizer, quando começa a contar o processo, essa água aqui, ela tem 30 quilos de sal. Então, nesses 2.000 litros de água, estão inclusos 30 quilos de sal. Não é que tem 2.000 litros de água mais 30 quilos de sal. Não. É a água misturada com sal dá 2.000 litros. Certo? E aí você tem uma torneira aqui, né? Onde é despejada a água a uma taxa de 20 litros em cada minuto. Quer dizer, em cada minuto entram 20 litros de água. Só que tem, digamos, um buraco aqui, tá? Ou tem um sugador, sei lá, de modo que sai também a cada minuto, sai desse tanque, né? A cada minuto, ó, sai o quê? 20 litros de água por minuto. Tá? Tá o quê? Tá o quê? Veja, a água que entra é água pura. A água que entra é água pura. Ó, água pura. Água pura entra no tanque. E o que sai é água o quê? Salgada. Água misturada com sal. Então, a quantidade, a proporção de sal na água está aumentando ou está diminuindo? Diminuindo. Está diminuindo. A primeira coisa que você observa aí, essa quantidade de sal está diminuindo. Está diminuindo. Mas em cada minuto vai ter sal. Só que essa proporção de sal vai diminuir. E como é que eu sei aqui? Como é que eu sei a quantidade de sal em cada minuto? Tá? Em cada X minutos. Porque o tempo zero, né? Você tem um instante inicial, que é quando você começa a contar, tá? Eu começo a contar agora, aí dispara o tempo. Tem minutos, está contando em minutos. Como é que eu sei isso? Primeiro, o que eu quero saber é a quantidade de sal em X minutos. Então, começa com isso aqui, ó. Seja QX a quantidade de sal em X minutos. Ó. Seja, tá, vamos botar T aqui, né? Mas a mesma coisa. A quantidade de sal em T minutos. Ok? T minutos. Tempo, né? Tá. Então, psicologicamente é mais aceitável, mais confortável. Então, começa aqui. Seja Q de T, ó, QT, tá certo? T maior que ou igual a zero, a quantidade, ó, a quantidade de sal no tanque, certo? Em T minutos. Tá? Então vamos descobrir o seguinte: a cada minuto
quanto é que sai de sal? Tá? Entenderam? Vamos elaborar o seguinte, vamos descobrir o seguinte, a cada minuto, quanto é que sai de sal? Vocês estão entendendo? Quanto é que sai de sal por minuto? Tá? No instante, veja bem, é uma taxa de variação instantânea, tá? Olha aqui, olha o que eu vou fazer, ó. Qual é, em T minutos, qual é a proporção de sal no tanque? No instante zero, qual é a proporção de sal no tanque? Tá? Bem, no instante zero, quem é que de zero? Ó, quando eu começo a contar, eu tenho quanto de sal? Eu tenho 30 quilos de sal. Então, daí, primeira informação é que daí, Q de zero é quanto? É 30. 30 quilos. E quando começa o processo de contagem, tá? Agora vamos ver quanto é que sai do tanque em T minutos. Tá? Ok? Bem, daí Q de zero é 30 e a proporção de sal. Proporção de sal. Daí Q de zero é 30 e a proporção de sal em T minutos. Em T minutos. Qual é a proporção de sal em T minutos? É a proporção, quer dizer, a quantidade de sal por... Não, a quantidade de sal por litro. É a taxa de sal. A taxa de sal, a proporção de sal. Quanto é que eu tenho de sal por cada litro? Por exemplo, no instante zero, quanto é que eu tenho de sal por litro? Quanto é que eu tenho de sal por litro? São 2.000 litros. Não são 2.000 litros? Então, quanto é que eu tenho de sal por litro? 30 sobre 2.000, que é quanto? 3 sobre 200 quilos de sal por litro. Tá? Quilo é kg, né? Quilograma de sal por litro. Isso é a proporção de sal no instante zero, no instante inicial. É a parte pelo todo. Qual é a parte de sal no instante inicial? 30 quilos. Tá bom? Qual é? Parte pelo todo não. Não é a mesma grandeza, tá? São 30 quilos de sal por 2.000 litros. Então eu tenho 3 quilos de sal por cada 200 litros. Então, quilo por litro. Ó, são 3 sobre 200 quilos por cada litro de sal. Essa é a quantidade, é a proporção de sal, aonde no instante zero. Então, qual é a proporção de sal em 3 minutos? Qual é? É Q de T sobre quanto? Sobre 2.000. Isso, qual é a unidade aqui? Qual é? É quilos por quem? Por litro. Isso é quilos por litro, ok? Então, isso é a proporção de sal em T minutos. Daí, em T minutos, quanto sai de sal por minuto? Assim, em T minutos,
está em T minutos, sai, né? Sai, tá? Sai em cada minuto, sai em cada minuto, quantos quilos de sal? Olha, quanto é que está saindo aqui? Quanto é que está saindo aqui? 20 litros de água salgada por minuto. Agora, cada litro tem quantos quilos de sal? Cada litro. Cada litro tem QT sobre quanto? Sobre 2.000. Cada litro tem essa quantidade de sal. Mas a cada minuto saem quantos litros? 20. Então, a cada minuto sai quantos quilos de sal? Hã? Não. Preste bem atenção. Preste atenção. No instante T, qual é a quantidade de sal por litro? Qual é a quantidade de sal por litro? É isso aqui. Isso aqui é a quantidade de sal por cada litro. Esse quociente é a quantidade de sal por cada litro em T minutos. Agora, a cada instante está saindo o quê? 20 litros de sal por minuto. Isso é a taxa de variação instantânea. Isso é a quantidade instantânea de água que sai. Tá? Ou seja, não é a taxa de variação da água porque não está variando. Porque se entra 20 litros por minuto e sai 20 litros por minuto, não tem variação no volume de água. Mas observe, a cada minuto eu tenho essa proporção de sal, que é de T sobre 2.000 quilos de sal por litro. Mas quanto é que sai a cada minuto? 20 litros. Então, quantos quilos de sal sai? Sai isso aqui, vezes 20. Tá? Então, olha a frase aqui. Assim, em T minutos, sai em cada minuto o quê? Q de T sobre 2.000 vezes 20, o quê? Quilos de sal. Tá certo? Hã? Que dá quanto? Q de T sobre quanto? Sobre 100. Sobre 2.000. Sobre 100. Isso é a taxa de variação instantânea de sal na água. Quer dizer, em cada minuto, como está variando a quantidade de sal? O quê? Está variando isso aqui, esses quilos de sal por minuto. Agora, olha a frase, ó. Assim, em T minutos, sai em cada minuto Q de T sobre 100 quilos de sal. Isso aqui é quilos. É a quantidade de sal que sai, ó. Em T minutos sai em cada minuto isso aqui. Quilos de sal. Agora espero que vocês entendam. Agora o pulo do gato. Isso quer dizer o seguinte. Logo, pronto, pode recomeçar.